passar no exame da OAB fazendo poesia jurídica. Bom, neste vídeo eu quero te contar como eu consegui fazer poesia jurídica no exame da OAB, tanto na primeira fase como na segunda fase. Claro que na primeira fase a prova é objetiva, então a poesia jurídica ela foi uma contribuição, uma ajuda na minha preparação, no meu estudo. E na segunda fase, prática, eu realmente escrevi uma poesia jurídica dentro da petição, dentro da peça prática. Eu quero aqui te contar como isso aconteceu, mas esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação, nenhuma sugestão para você fazer a mesma coisa, nem tem pretensão de te ensinar passo a passo de como fazer poesia jurídica para você passar na OAB, nada disso. Eu quero, sobretudo, nesse vídeo, ressaltar duas lições que eu tirei desse fato. Duas provas importantes, interessantes você saber o que significou passar no exame da OAB fazendo poesia jurídica. E aí, com isso, é bom que a gente quebra alguns preconceitos em relação a essa notícia. Na época, isso virou uma notícia em sites, portais da internet. O primeiro candidato que passou no exame da prova da OAB fazendo poesia. E a primeira impressão que a pessoa tem é que é uma loucura, é uma coisa que fora do normal, né? fora do senso comum, e realmente é algo inusitado, é algo corajoso, ousado, porém não é uma loucura aleatória, é uma loucura que tem um sentido, tem um propósito, e por isso que eu vou destacar aqui duas lições que eu tirei desse fato. A primeira é em relação ao aprendizado de forma criativa. Como é poderoso a gente apostar em metodologias de aprendizagem criativa. A poesia jurídica foi uma das formas de estudo que eu pratiquei na minha preparação para a primeira fase do exame da ordem. Eu estudei para essa primeira fase durante 3 meses e eu não quis fazer a prova logo de início, assim que eu me formei. Quis focar em outros projetos, então só depois de 3 anos formado que eu decidi fazer a prova da OAB, foi no ano de 2016, eu fiz o 19º exame e me preparei para a primeira fase durante 3 meses. Nesses 3 meses a poesia jurídica foi uma atividade complementar ao meu estudo, à minha preparação, ao meu aprendizado. Como eu gosto de coisas criativas, gosto muito dessa metodologia de aprendizagem criativa, eu usei a poesia jurídica como algo para conectar, para fazer com que o meu aprendizado se desenvolvesse mais. Então, além de usar outras formas de estudo, como escutar áudio, assistir videoaula, fazer resumo, mapa mental, revisões, ler doutrina, ler a lei seca, tudo isso eu também fiz, encaixei cada atividade de acordo com a minha rotina e também fiz esse algo a mais, essa metodologia criativa, que é a poesia jurídica. Eu já pratico poesia jurídica desde que eu saí da faculdade, desde 7 anos atrás, e nesse período de 3 meses, me preparando para a primeira fase, a minha produção de poesia jurídica foi altíssima, foi muito mais. Então, de acordo com meus estudos, eu ia pegando alguns assuntos do direito e ia escrevendo poesia jurídica. E essa atividade me contribuiu muito para que eu absorvesse melhor o conhecimento e assim lembrasse mais na hora da prova. Quando chegou na segunda fase, eu usei a poesia jurídica como forma de fundamentar melhor a peça jurídica. Então a poesia jurídica na peça prática, ela não é algo aleatório, impensado. Muito pelo contrário, foi algo estratégico para servir como fundamentação. A poesia jurídica, ela traz duas abordagens. Ou você pode fazer uma poesia jurídica contextualizando um assunto, que aí é a forma mais descontraída de fazer uma poesia jurídica. Você contextualiza um outro assunto atípico do cotidiano, como muitas vezes eu faço no Poerítica, trago casos de relacionamento amoroso, intercalo com assuntos do direito, com licitação, com responsabilidade civil e outros temas. Ou também dá para fazer poesia jurídica fazendo a defesa de determinado assunto, se posicionando. Então poesia não é algo subjetivo,
Não é algo que fala só de sentimentos, de sensações. Poesia também é protesto, é questionamento. Você pode, através da poesia, defender algo. Então, a poesia que eu fiz na segunda fase do exame da OAB, ela contribuiu para a defesa daquela questão. Estou até aqui com a prova. E aqui dentro está, em rascunho, a poesia jurídica. Eu escrevi ela 2 vezes para aperfeiçoar, para poder encaixar ela bem na peça jurídica. Muita gente acha que eu fiz a peça inteira em versos, e não. Foi um trecho da fundamentação da peça, que eu incluí uma poesia jurídica de 6 versos, 2 estrofes. Então, segue a mesma lógica quando a gente faz uma citação direta dentro de um texto. Você vai escrevendo de forma em prosa, parágrafos, e de repente você tem ali uma citação, você tem ali um espaço, né? Você dá um espaço entre parágrafos e inclui uma citação direta. Nesse caso, eu incluí a poesia jurídica, que complementa o raciocínio da defesa da peça. Vou ler para vocês essa poesia jurídica, mas antes eu quero falar aqui sobre o que o enunciado desse exame, 19º exame, pediu. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, devido à omissão do Congresso Nacional em regulamentar o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. E aí eu escrevi a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e quando chegou na parte dos direitos, da fundamentação jurídica, eu incluí essa poesia jurídica aqui. E aí ela está conectada ao parágrafo anterior. Então é uma sequência lógica coerente. O parágrafo anterior estava justamente falando sobre essa omissão do Congresso Nacional, que até hoje não regulamentou tal direito, que é relacionado à proteção da saúde do trabalhador. E aí vem essa poesia complementando esse raciocínio. Se a sua função típica é legislar, não é digna a sua omissão. Existem valores e princípios que precisam virar regra em nossa Constituição. Cabe ao legislador compor a sua missão, fazer o que deve sem violar a Constituição. Essa foi a poesia jurídica que está conectada com a defesa da peça. E por isso não foi algo sem propósito, uma loucura. Foi algo muito bem pensado e estratégico que serviu para ajudar a reforçar o argumento jurídico. Então, fazer poesia jurídica no exame da OAB serviu para provar 2 coisas. Primeiro, que metodologias de aprendizagem criativa dão resultado positivo, realmente agrega, coloca o estudante como protagonista e dá mais autonomia para ele. No meu caso, a metodologia utilizada, que foi mais adequada para mim, foi poesia jurídica, e no seu caso pode ser outras formas, outros métodos. Então você precisa se conhecer para poder saber qual é aquela mais adequada a você. E em segundo lugar, o segundo significado que eu tiro do exame da OAB é em relação a praticar a criatividade na peça. Técnicas da escrita criativa soma demais na argumentação jurídica. E fazer poesia jurídica é uma das técnicas da criatividade que eu utilizei para fundamentar uma questão. Então isso não foi motivo de reprovação. Muitas pessoas criticaram, achando que deveria ser reprovado por ter feito poesia jurídica na peça, e não, porque a criatividade está aí para ajudar a gente, e não para dificultar algo. É só usar ela com inteligência, com responsabilidade, ok? Se você quiser receber a peça inteira que eu escrevi, eu posso te enviar no seu e-mail, é só você entrar em contato comigo, deixar seu e-mail, que eu te envio, e você vai poder verificar como foi coerente o uso de poesia jurídica na peça.